Paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica, Gênesis 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Gades e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste e em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino? Tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da terra da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça que me farás em todo o lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu aos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, aqui Abraão, mais uma vez, temeu lá os homens e agiu, por conta própria, dizendo que era irmão lá da Sara, temendo morrer, mas Deus sempre tá lá intervendo, mesmo a gente errando, por, assim, falta de entendimento, não errando contra Deus, que aqui ele não errou contra Deus, mas ele falou ali que era irmã dele porque ele temeu aos homens, mas Deus está sempre cuidando dele ali, Deus está guardando ali a promessa que fez a ele.
E Sara realmente era irmã dele, né? Que era irmã por parte de pai, né? Não por parte de mãe. Então, ele usava isso para poder escapar ali, né? Porque daí, sendo ela irmã dele, por ela ser muito formosa, né? Os varões que quisessem tomar ela não faria mal a ele, né? Por ser, né? Cunhado, né? Então, ele usava isso lá para poder sobreviver, né? Mas Deus sempre cuidou lá da Sara, não deixou nenhum tocar nela e não deixou também Abimeleque tocar nela, né? E aí Deus avisou ele em sonho e ele restituiu a Sara a Abraão. Agora Gênesis 21, o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nascera Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, onde ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então, né, o Ismael estava crescendo ali na casa, né, com Sara e Abraão, né, e a mãe dele, a egípcia. Mas Ismael, ele veio por intervenção humana, né? Não era para Abraão ter ficado lá com a serva dele, né? Ter tido Ismael. Mas ali eles não tiveram muita fé, né? E a Sara deu uma vacilada, né? Ela não confiou lá muito no Senhor, né? Que o filho lá, descendente de Abraão, sairia dela, né? Por causa da idade que ela tinha. E ela ofereceu a serva dela para Abraão e veio todos esses problemas, né? Do menino tá crescendo ali e, né? Também era descendente de Abraão, mas não era esse filho que Deus tinha prometido, né? Deus, o plano de Deus era dar um filho a Abraão da Sara, né? Da própria Sara. E deu, né? Logo depois veio Isaque. Mas o menino Ismael estava crescendo ali junto. E Ismael debochava, né? De Isaque, né? Porque tinha ali já uma rivalidade, né? Então, a Sara disse, né, para despedir, para colocar fora aquela criança. Só que aquela criança era filho de Abraão e Abraão ficou chateado, né? Porque falou assim, quer que eu coloque fora o meu filho. Mas Deus falou com ele e falou para ele deixar aceitar as palavras de Sara, né? Deixar que Ismael crescesse separado de Isaque, né? Porque Isaque era o filho da promessa. Isaque era aquele que ia passar, né, de geração em geração, né? Ele era herdeiro da promessa messiana, né? Que era da vinda do Messias, né? Que era a geração que ia chegar até Jesus. E Ismael não, né?
mas Deus abençoa também em questões material, abençoa grandemente a Ismael também, né? Então, continuando, a despedida de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Bezerba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulheres da terra do Egito. Então, esse menino, quando foi despedido ali, ele deveria ter ali por volta de uns 15 anos, né? Que quando ele foi circuncidado lá com o pai dele, ele tinha 13 anos, né? Aí eu creio aqui que passou um ano, né? Que daí Abraão já tinha 100 anos, quando teve Isaac. E ali falou que quando Isaac foi desmamado, né? Então deve ter sido desmamado por volta de um ano, mais ou menos, né? Então esse menino já tinha uns 15 anos. E a mãe dele deixou ele ali debaixo da árvore, né? Porque acabou a água e ela achou que ele fosse morrer. Mas Deus estava com eles, né? E aí Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço e foi buscar água para o menino, né? E Deus vai abençoar esse menino grandemente, né? Porque ele também é descendente de Abraão. Continuando. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, foi com Abraão, dizendo: Deus é comigo, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso. E também tu mo não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: por que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berzeba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram o concerto em Bezerba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berzeba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então, Abraão faz ali um concerto ali com Abimeleque, né? Os povos em volta dele, os povos pagãos, percebia lá
né, que Deus era com Abraão e temia, né? Então preferiam fazer pactos ali de paz, né? Concertos, né? De paz, porque temiam. Aqui bom, dá para continuar lendo, né? Gênesis 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então ali, né, com certeza o coração ali de Abraão estava apertado, né? Porque Deus pediu, né, para ele dar o filho dele em holocausto para Deus, né? Porque Deus queria testar o coração dele, né? Ver se ele estava mesmo, né? Fiel lá ao Senhor, né? E ele foi e ele cumpriu tudo aquilo que Deus, né? Estava pedindo, porque aqui a fé dele já estava mais, né? Aumentando, né? Conforme as experiências que a gente tem com Deus, a nossa fé vai ficando cada vez mais forte. Então ali Abraão já tinha certeza, né? Das promessas do Senhor, que faria, né, das gerações, né, de Abraão, né, seria mais do que as estrelas do céu, mais do que as areias, né, da praia. Então a semente dele ia ser muito grande. Então ele sabia, né? Então ele creu que Deus poderia ou ressuscitar-lhe o filho dele, né, ou não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Que ele creu e ele obedeceu a Deus, né? Ele cumpriu aquilo que Deus mandou, né? Ele era muito fiel a Deus. E levou o filho dele lá, né? Mas ele não quis dizer para o menino que ele era o holocausto, né? Ele disse que Deus proverá. E eles andaram juntos, né? Caminharam juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por
porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente serás bendita, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram junto para Bezerba, e Abraão habitou em Bezerba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Zidilaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, e Gaã, e Taás, e Maaca. Então ali Deus providencia um cordeiro, né, no lugar de Isaac, né, que Deus viu ali o coração de Abraão. E depois ele mostra as gerações dos filhos do irmão lá de Abraão, né? Inclusive Rebeca, né? Que vai ser a futura esposa de Isaac. Então aqui eu termino Gênesis 22. Amanhã a gente continua Gênesis 23. Deus abençoe a todos.